Olá, sejam muito bem-vindos ao Regra de Três. E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre sucessão estadual. A chapa governista já está montada? Para debater esse assunto, está aqui ao meu lado o jornalista Wilker Lima, do portal Em Sergipe. E o nosso convidado é o jornalista Abacuque Vilacortes, do Sinforme Online, Faxaju, 93 Notícias Alô News. E Alô News. A primeira pergunta, já está definida a chapa? Muito boa tarde, bom dia, boa noite para todos os telespectadores, né, quem está acompanhando o programa. Há uma predisposição, a meu ver, em torno do nome do deputado federal Fábio Mitidieri, para que ele venha disputar o governo do estado pela base governista. Essa é uma tendência no momento natural, né? Existem outros nomes sendo colocados, existe do conselheiro Luiz Andrade, existe o nome do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, existe o nome também do deputado federal Laércio Oliveira e até do presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo. Mas o nome que demonstra ter mais capilaridade no momento para disputar e representar o agrupamento é o de Fábio Mitidieri. A questão toda, a meu ver, a grande dúvida, é o Senado Federal, não o Senado, o vice-governador, o candidato a vice, que pode ser uma indicação, no caso, do prefeito Edivaldo Nogueira, pode ser o deputado Luciano Bispo, existem também outras alternativas que vêm sendo cogitadas e costuradas, mas é muita especulação ainda. Para o Senado, a gente sente que o governador Belivaldo Chagas tem uma intenção de indicar o nome de André Moura, mas a gente precisa saber se ele vai conseguir resolver as questões jurídicas dele. Bom, Wilker, dizem que o governador Belivaldo Chagas, quando ia saindo de casa, o carro quebrou e ele ficou na porta aguardando o carro do Palácio chegar. Mas aí passou um amigo dele, de infância, lá de Simão Dias, e disse: Belivaldo, vai para o Palácio agora, eu vou para lá. Ele deu uma carona, ele disse: não, eu vou ficar esperando Ulisses. Você acha que Belivaldo vai continuar esperando? Ele não vai continuar esperando, não. Né? Bacu que desenhou aí perfeito aí o que está por trás dos bastidores. Eu acho que ele não espera Ulisses, não. Ele não tem muito tempo, não, para isso. Ele já tem que... A definição sai agora em janeiro para você? Creio que sim. Está bem andada aí a definição. Da base governista. Agora, a oposição está espalhada. Mas você entende que Belivaldo vai com Fábio Mitidieri? Quem seria o candidato ao Senado, a vice? Então, ele namorou muito Ulisses. Mas Fábio é o mais... que tem um pescoço grosso para assumir essa liderança de encabeçar a chapa para o governo. Eu acho que ele continua firme aí com AM. Ou AM não, com FM. Vem essa notícia de Simão Dias, que Belivaldo bateu o martelo, inclusive amarrando com o Partido dos Trabalhadores, oferecendo a vaga do Senado para Eliane Aquino e o governador, o candidato, seria Fábio Mitidieri. Quais as chances dessa amarração ser colocada em prática? Nubem, a meu ver, tudo é possível, porque até o momento a gente não viu nenhuma manifestação da Executiva Nacional do PT defendendo uma pré-candidatura de Rogério Carvalho ao governo de Sergipe. Sim. Até agora. O que a gente viu, inclusive, eu tenho dito isso, foi sim uma carta de repúdio por parte da executiva do PT contra um posicionamento feito por Rogério Carvalho naquela questão do orçamento secreto lá junto ao governo federal. Então, assim, Rogério, naquele momento, ele surpreendeu o próprio partido dele, a posição dele, acabou desagradando da própria legenda. A gente não tem visto esse tipo de manifestação, esse movimento da Executiva Nacional do PT defendendo uma candidatura de Rogério. Então, Eliane, todos sabem que ela tem esse interesse de voltar a Brasília, é a terra natal dela. Ela tem declarado que pretende disputar o mandato de deputada federal, mas se o cavalo passar selado para ela disputar o Senado, eu não tenho dúvida que isso pode acontecer. Wilker, esse novo cenário aí, como é que fica? Por exemplo, o Laércio seria rifado, ele iria compor com o pessoal da direita, com Valmir de Francisquinho, com o Lúcio Flávio, com o próprio Rodrigo Valadares? Você entende assim?
Eu entendo que se realmente ele for rifado, como está desenhando o quadro, ele não está tendo espaço para ele na base que ele se encontra hoje. Formará um bom quadro com o pessoal da direita aí. Aí fortalece o desejo da direita sergipana. Né? Ele ir para lá, compor com o Pato, com se Edivaldo também o não... Valmir de Francisquinho. O Valmir de Francisquinho. Né? Se Edivaldo também for rifado, não tiver muito espaço, é uma boa oportunidade também, uma boa chance para ele, para o agrupamento, fazer parte aí com Laércio, Valmir de Francisquinho e Bosco, Costa, esse pessoal todo aí, né? O Abacuque, o prefeito Edivaldo Nogueira, ele ficaria confortável entregando a prefeitura à sua vice Catarina Feitosa para vir disputar contra o governo? Acredito que não. Acredito que se ele apostar, pagar esse preço, né? É um preço alto que ele teria que pagar Sim. e romper com o agrupamento, porque ele não teria o apoio. Ele já tem uma dissidência muito forte, já existe uma desarrumação na base eleitoral, na base política do prefeito Edivaldo Nogueira na Câmara Municipal de Aracaju. E ele teria muitas dificuldades se ele rompesse com esse agrupamento, perderia possivelmente o apoio da Prefeitura de Aracaju, não teria o apoio político do agrupamento, né? E assim, Edivaldo é um político que, infelizmente, não aspira à confiança nem dos próprios aliados. Imagine dos supostos adversários. E uma questão que o governador quer ter a garantia de que o genro dele será indicado para o Tribunal de Contas em 2023. E aí ele acreditaria em Edivaldo Nogueira para cumprir essa promessa? Muito difícil ele acreditar em Edivaldo, porque a base, né, não acredita muito em Edivaldo, é tanto que Abacuque falou aqui, é certo. Ele perderia força na Câmara de Vereadores, que já está uma bagunça, já tem uns revoltados lá votando contra ele em alguns projetos, agora do final de ano. Ele tem que rever realmente essa situação. Né? E como ficaria a oposição? Bom, o Laércio não tendo espaço na chapa majoritária, não sendo candidato a governador, ao Senado, nem podendo indicar a vice. Ele sairia do bloco do agrupamento e iria compor com o Valmir e com Eduardo Amorim, com outro agrupamento? Eu acho que não. Acho que as manifestações do deputado federal Laércio Oliveira são no sentido de continuidade na base governista. Laércio é, a priori, pré-candidato a deputado federal, a meu ver, tem uma reeleição encaminhada, tem manifestado que vai continuar na base do governo, não tem intenção de rompimento. Laércio tem se demonstrado um bom gestor à frente da FEComércio, tem se visto um projeto de expansão por parte do Sistema S aqui em Sergipe, tem ganho, eles têm investido muito no interior do estado, a gente tem acompanhado esse crescimento, e, a meu ver, Laércio ainda é um potencial pré-candidato ao Senado da República. Ele pode ser o candidato ao Senado do agrupamento. O melhor vice é aquele que não atrapalha, dizem os políticos. Quem seria o vice ideal de Fábio Mitidieri? Para não atrapalhar, Luciano Bispo. É um cara de grupo, não atrapalha, vai, tem palavra, pelo menos é o que eu vejo nos bastidores, ele promete, ele cumpre. Abacuque, a mulher de Edivaldo Nogueira seria um bom nome para vice? Só se para Edivaldo Nogueira, a meu ver, porque eu não vejo ela... Ela não agrega politicamente? Eu não vejo ela com aptidão, com desempenho político, com essa desenvoltura, e o mais importante, não a vejo com voto para disputar uma eleição majoritária. A meu ver, uma imposição do nome dela para vice é apenas uma demonstração de descompromisso do prefeito Edivaldo Nogueira. Acho que o agrupamento que o ajudou a ser prefeito e depois ser reeleito novamente, reeleito prefeito de Aracaju, merecia esse voto de confiança dele. E ele impor, digamos assim, um nome que não tem potencial eleitoral, apenas para garantir que ele vai trabalhar e se empenhar nesse projeto político, é a prova em conteste que, se o grupo não confia em Edivaldo, talvez Edivaldo não esteja confiando no grupo. Bom,
Wilker, agora eu quero saber o seguinte. Essa eleição aqui em Sergipe, porque nesse cenário, com Eliane compondo a chapa majoritária do governo, é porque Belivaldo, em tese, apoiaria Lula para presidente. E aí ia ficar um outro palanque vazio, o palanque do presidente Bolsonaro. Quem iria para esse palanque para disputar com o governo? O candidato ideal da oposição, para disputar palmo a palmo com o candidato do governo. Eu vejo aí o Valmir de Itabaiana encabeçando para disputar realmente uma oposição forte, unindo os possíveis pré-candidatos também a federal do lado dele, né? Que é o Bosco, que está no PL, o 90, o Rodrigo Valadares, que esteve aqui com a gente gravando na Berlinda. Agostinho também estaria nesse grupo? Agostinho, né? Ele sairia forte do interior para vir bater de testa e tentar mesmo o governo do estado. Eu vejo essa composição. Abacuque, na hora de infringir os ovos, Valmir de Francisquinho tem peito para enfrentar o grupo do governo com o Fábio Mitidieri, candidato? A meu ver, Valmir não tem essa disposição. Valmir busca, assim, no momento, uma supervalorização, né? Ele quer potencializar o nome dele ao máximo. Valmir é a meu ver, pré-candidato a deputado federal. Sim. Ou a deputado estadual, podendo fazer uma dobradinha com o filho Thales. O filho dele poderia ser candidato a deputado federal e ele disputar um mandato na Assembleia Legislativa. Valmir está buscando um caminho mais fácil, a meu ver. Ele já tem uma liderança consolidada no Agreste, então teria uma reeleição do filho, a meu ver, garantida. E ele buscaria, no caso agora, uma valorização em cima do nome dele, com mídia, com exposição, até a definição das pré-candidaturas lá na frente, lá no meio do ano, quando o nome dele estaria bem impulsionado para ele anunciar uma pré-candidatura ou uma candidatura a deputado federal. Acho que esse é o projeto de Valmir. Ele não tem disposição de romper com o governo e o filho dele, deputado Thaleson, costuma acompanhar e votar a favor dos projetos do governo que chegam na Assembleia. Não há esse ambiente de rompimento com o governo. O PT sai enfraquecido, não indicando Rogério, compondo com o Belivaldo, ou ele se fortalece pensando na prefeitura na eleição de 2024? Pensando agora, 2022, ele não se fortalece para 2024, não. Ele vai ter que fazer uma construção aí, devagar, né? Não sair da base, não cuspir no prato que come, como diz o ditado, para poder se fortalecer, continuar aí, dar as mãos a Edivaldo, vamos fazer as pazes e tal, tenha calma, para poder continuar e tentar a prefeitura em 2024. Eliane seria um nome forte para o Senado, apoiado por Belivaldo e pelo grupo do governo? Qualquer projeto político hoje de Eliane, eu acho que fica muito refém do apoio e do incentivo do ex-presidente Lula. Sim. Se o ex-presidente abraçar o projeto dela aqui em Sergipe, ela teria chances, a meu ver. Caso contrário, eu acho que é uma incógnita. Eles estão numa eleição... Ela nunca foi testada na prática, né? Exatamente. E para ela ir, por exemplo, para a deputada federal, ela vai concorrer diretamente com o deputado João Daniel e, a depender de uma federação com o PSB, uma pré-candidatura até de Valadares Filho para deputado federal. Não é uma eleição fácil, não há um cenário fácil para ela. Para o Senado, existe uma predisposição em torno do nome de André, Laércio pode ser uma alternativa. Então, assim, e se ela não for, se ela for a candidata escolhida do governo, mesmo assim, ela pode ter muitas dificuldades. Nós temos um nome aí que não pode ser desconsiderado, que é do deputado federal Valdevar 90. Se ele estiver em condições elegíveis, né, de disputar a eleição do ano que vem, desse ano, eu acho que ele também pode ser uma pedra no sapato de Eliane Aquino. Wilker, e aí nesse cenário, o governador ele está se mostrando sendo um bom articulador, melhor do que foi o próprio Jacques Barreto? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O Belivaldo ele está seguindo uma pegada dos antigos, né, de não se pronunciar no primeiro momento, esperar
analisa todo o contexto. Excelente articulador. Ouvindo todo mundo, né? Lutando pela unidade. Todos. Ele está ouvindo todos que fazem parte da base. E no momento que for anunciado esse nome, tem risco de rompimento, de defecção, de alguém sair do grupo chateado porque não foi prestigiado? Você vê algum nome assim? Essa é a aposta da oposição. A oposição em Sergipe está completamente desconfigurada. E quando você fez um questionamento ao Wilker sobre o comportamento de Belivaldo, eu escrevi agora recente sobre algo parecido. Sim. Do ponto de vista que Belivaldo encerrou 2021 melhor do que começou. Em que sentido? Do ponto de vista da gestão, algumas coisas que ele conseguiu viabilizar, e também do ponto de vista político. Belivaldo saiu vencedor no processo do TSE, manteve o mandato de forma acachapante, Sim. Conseguiu reverter aquela decisão aqui do TRE, e Belivaldo também havia anunciado que lançaria o nome, teria uma definição entre agosto e setembro. Nós chegamos em janeiro de 2022, ele não chegou a essa definição, mas manteve a unidade do agrupamento. Para mim já é uma grande vitória dele, já é uma grande vitória. E sobre o que se fala da oposição, de rompimento, a oposição nitidamente está esperando ver quem vai ser o indicado do governo para ver se sobra algum apoio, apostando em algum rompimento. Em síntese, se o governo conseguir manter a unidade, a oposição demonstra não ter força para vencer a eleição. Luciano cravou que dia 19 o governador Belivaldo Chagas anuncia. Você entende que essa é a data ou pode passar ainda? Não, se Luciano falou isso aí, ele tem absoluta certeza que essa é a data. Ele não ia falar assim só por achismo, não. Luciano é um cara de bastidor, ele não vai falar, eu acho, não. Se ele falou a data, pode ter certeza. Vem novidade aí. Então, se ele anunciar agora, logicamente será Fábio Mitidieri. Ele não vai esperar anunciar agora, sendo Ulisses É uma Andrade. Cobrança muito forte por parte dos proporcionais. Os proporcionais precisam dependem dessa definição para buscar duas coisas. Se vai acompanhar ou não o agrupamento, o pré-candidato, se aposta, se acredita nesse pré-candidato, e também a questão da janela partidária que a gente vai ter em março. O pré-candidato a deputado do proporcional a deputado federal ou a deputado estadual, ele não tem coligação. Não teremos a eleição com coligações. Isso. Então ele vai precisar ver em qual partido ele tem que se filiar, qual partido vai lhe dar a melhor condição. Vai que um partido que não esteja na base do governo lhe dê uma condição muito melhor de se eleger do que no próprio bloco governista. Sim. E vice-versa. Então ele precisa de um encaminhamento, pelo menos saber quem vai ser o meu candidato a governador, para ele poder definir o futuro político dele. Uma coisa que Abacuque falou, chama atenção, e eu também concordo, é a capilaridade do nome de Fábio Mitidieri. Muitos prefeitos o seguem, muitos prefeitos fecham com ele, e somado a isso, tem os prefeitos que são simpatizantes de Laércio, os prefeitos que acompanham o André Moura. Então, esse bloco do governo é um bloco muito forte. A depender da chapa que seja montada, fica praticamente difícil a oposição, desmantelada como está, conseguir a vitória. Essa composição aí do governo, né, são candidatos fortes e a oposição ela está muito solta. Ninguém sabe quem é quem vai para onde, né? Então, enquanto eles ainda estão vendo quem possível majoritário se une, que está muito difícil lá, né, o governo já está montado. Porque muita gente está apostando em Valmir, mas de repente o Valmir está valorizando o passe, né? E num dado momento ele lança o filho para federal, ele vem para estadual ou vice-versa. E se aí? Valmir não for? Aí Valmir não vai. Isso. Quem se lançará? Né? Cidadania e o Podemos também não tem um nome forte para o governo. O nome de Daniele Garcia no Podemos é um nome que, a meu ver, no máximo seria uma pré-candidata a Senado, que, a meu ver, para a deputada federal, ela teria dificuldade, como qualquer um teria, do ponto de vista de ser uma eleição muito difícil, muito concorrida, e de você ter que montar uma chapa sem coligação. É verdade. A alternativa para o Senado acho mais viável, porque seria um projeto majoritário, mas ela iria como franca atiradora.
Só que para quem teve cerca de 110 mil votos em Aracaju na eleição para prefeita e que pode disputar uma nova eleição em 2024, acho um risco. É um pouco temerário ela disputar uma eleição para perder, para arriscar e perder. Ela já começa a ficar com seu potencial político e eleitoral comprometido. Acredito que ela vai avaliar muito antes de tomar essa decisão. Há quem entenda que ela deveria se lançar candidata a deputada estadual, inclusive ajudar a eleger outros integrantes do Podemos. É um compromisso que a executiva desses partidos, nacionalmente, eles precisam de deputados federais. Eles precisam de representação na Câmara Federal. Eu não vejo Daniele Garcia com chances de ganhar hoje uma eleição para deputada federal com o agrupamento que ela comanda. Ela precisaria de agregar nomes com potencial eleitoral maior. E ela correr no risco de ir para a deputada federal e ter uma votação até expressiva e não levar. O partido não conseguir o efeito Emília. Exatamente. A meu ver, Emília Corrêa, inclusive, é pré-candidata a deputada estadual. Wilker, nesse cenário aí, cada dia é uma notícia. Isso. Né? Um dia acorda com Fábio candidato, no outro Ulisses, no outro momento o nome mais forte é Laércio. Mas como é que Laércio vem conduzindo esse processo todo? Abacuque acabou de dizer que ele é um homem de grupo, né? Ele segue o que for definido pelo agrupamento político. Você também pensa assim, ele vai se rebelar, sair, procurar espaço no bloco da oposição? Então, Laércio realmente é de grupo. Ele tem dado entrevistas sempre dizendo que o grupo decidir, ele está junto. Mesmo que venha uma ordem da Nacional, né, talvez ele não rompa, não. Se for bom a base do governo para ele aqui, local. Eu creio que ele não rompe, Nubem. Ele permanece. Certo. O governador Berivaldo Chagas, para mim, um grande mérito dele é a forma como ele está conduzindo esse processo, né? Ele está mantendo a unidade, ele está ouvindo os prefeitos, está ouvindo as bases, inclusive vereadores no interior. E também vai fazer essa consulta, né, para consumo interno através de pesquisa de intenção de voto. Sim. E vai se reunir com os grandes líderes e colocar as cartas na mesa. Nesse momento, eu entendo que não há nenhum desses pré-candidatos, virtualmente falando, que vá chegar para Berivaldo e dizer que não aceita o nome de um concorrente e pule o bloco do governo e vá disputar pela oposição. Você pensa assim também, Abacuque? O princípio da política se faz que você precisa de um grupo para vencer. Ninguém vai vencer uma eleição sem um agrupamento, sem uma base, sem um suporte político, né? Hoje você tem um governador, uma assembleia, Câmara Municipal de Aracaju, várias prefeituras, como você falou, diversas prefeituras, e você tem uma estrutura muito grande em torno de um projeto político, em torno de um grupo político. Você vai deixar esse grupo político para ir para a oposição, mas para caminhar com quem? Com Alessandro e o Cidadania e o Podemos cada vez mais distantes e isolados. Você vai caminhar com o PT, com Rogério Carvalho, que no momento não tem o apoio nem da executiva do partido dele, nacional. Como é que você vai deixar uma base, por mais que você esteja insatisfeito na base do governo, é um risco temerário você deixar o pouco que você tem por nada. É você colocar em risco todo um projeto político. E também, quem está na oposição não quer determinados apoios, porque sabe que aquele apoio que vai chegar pode lhe tomar um mandato, pode lhe custar uma vaga, mais uma cadeira numa Assembleia, numa Câmara Federal. Então, acho que nem alguns setores da oposição têm interesse em determinados nomes do governo. Wilker, o ex-senador Eduardo Amorim, ele vem para o Senado, vem para deputado federal, ele tirou esse ano também como sabático, ele não está envolvido diariamente no debate político.
O senador Amorim, ele estava tentando aí cavar a vaga para o Senado novamente, né? Ele chegou a dar entrevista dizendo que queria, que era um desejo dele voltar ao Senado e tal. Mas eu acho que ele vai a federal. A estrutura dele tá mais para federal do que Senado. Inclusive pode fazer uma federação com o Cidadania. O PSDB. É conflitante, é arriscadíssimo demais, porque assim, você não tem no Cidadania hoje, quem seria o pré-candidato a deputado federal de Cidadania? Os 3 deputados estaduais vão para a reeleição. Então, quem seria o pré-candidato a deputado federal de Cidadania? Não tem nome, não e tem. E mesmo que você faça uma composição, a federação com o PSDB, Eduardo Amorim teria muita dificuldade para se eleger deputado federal. Não estou duvidando aqui do potencial de Eduardo Amorim. Não, é porque sozinho é difícil. Agora, sem coligação, complica. Sem as tradicionais coligações, entendeu? O candidato, ele não é candidato apenas de si. Ele precisa construir uma base, um agrupamento que dê condições dele disputar e de que aquele agrupamento, pelo menos, eleja alguém. Atinja o coeficiente. Isso. Por quê? Se você não tiver uma chapa boa, corre o risco de você nadar e morrer na praia. Acho que Eduardo Amorim está sem mandato desde 2018. Acho que ele, para entrar numa disputa dessa, uma dividida dessa, como a gente costuma dizer, é muito arriscado. É muito duro para ele isso. Bom, e para encerrar, né, o nosso podcast, eu vou pedir aqui para que vocês cravem, porque logo nós vamos saber quem será o candidato, quem será a sua aposta para governo, para o Senado e para o vice da chapa governista, Abacuque. Para governo, eu cravaria o nome de Fábio Mitidieri. Para o Senado, se ele tiver condições eleitorais, seria o de André Moura. Se ele tiver impedimento, a meu ver, o nome é o de Laércio Oliveira. Para vice, por mais que tudo conspire de forma contrária, eu ainda acho que o nome de Luciano Bispo pode ser a alternativa. Wilker Lima, qual a sua aposta? Quem são esses 3 pré-candidatos? Governo, vice e Senado. Do lado do governo. Meu raciocínio não foge muito do que Abacuque acabou de desenhar. Fábio Mitidieri, governo. Senado, André, caso ele tenha impedimento. O Laércio, que é grupo, mostrou isso. E a vice, governadoria, Luciano. Todos são de palavras e todos aqui são de grupo, da base governista. Para mim também está definido o candidato a governo, Fábio Mitidieri, que fez uma postagem, agora é para valer. Isso. Ali, subliminarmente, ele disse, o Galeguinho já deu a palavra que eu sou o candidato. Então, para mim, ali, já bateu o martelo. O vice, Luciano seria um bom vice, que ele traz, inclusive, a maioria dos deputados estaduais para compor com o governo. E no Senado é essa a dúvida. André Moura, Laércio ou uma terceira opção. Isso aí nós vamos saber logo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, impulsione e propague o nome do canal. O Regra de 3 vai ficando por aqui, aguardando a definição do governador Belivaldo Chagas. Tchau!